Tudo na vida é questão de escolhas e algumas pessoas precisam ouvir isso hoje. Você tem escolhido se abrir para a ajuda do seu anjo da guarda? No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de fortalecer essa conexão, entender o papel do seu anjo da guarda e, principalmente, como você pode escolher se abrir para as bênçãos que ele tem para te oferecer. Vem comigo! Hoje, no nosso terceiro episódio do nosso podcast das escolhas, eu vou usar um tarô que eu amo, que chama Jardim dos Anjos. Eu vou deixar uma foto da carta que eu vou utilizar e desse tarô lá no Instagram. Então, se você não nos segue ainda no Instagram, temos agora um perfil próprio do nosso podcast, que é Podcast das Escolhas. E saiu uma carta, que é uma carta muito especial, que eu acho que tem alguém aí precisando dessa mensagem hoje, que é a carta do anjo da guarda. Muitas vezes a gente se sente sozinho e abandonado, tendo de enfrentar batalhas tão assustadoras que nos fazem querer desistir ou nos esconder embaixo de um cobertor grosso e peludo, como fazíamos quando éramos crianças, e ficar lá, bem quietinhos, até que tudo passe. Quem nunca? Quem nunca passou por uma situação dessa ao longo da vida, né? Tem alguns momentos que são muito desafiadores da gente, e uma forma que a gente encontra de lidar com essa situação é trazer conforto, trazer um aconchego. Na verdade, o nosso inconsciente, ele busca voltar lá para o útero da nossa mãe. Por isso que a gente quer deitar, a gente quer um cobertor grosso, a gente quer uma comida bem afetiva para a gente voltar a se sentir lá como no útero da nossa mãe, quentinho, sendo alimentado, protegido de todo mundo, escondido. Às vezes a gente precisa fazer esse movimento ao longo da nossa vida, principalmente da nossa vida adulta. A gente precisa ter esses momentos, né, de se retirar um pouquinho, de se deitar. Eu tô me lembrando aqui de algo que eu fazia muito, quem é meu cliente já me ouviu falando disso, que é o quanto eu buscava muitas vezes, quando criança, até na adolescência, no doce, esse conforto. Quando uma situação estava muito desconfortável para mim, quando eu não conseguia lidar muito bem com ela, e eu sei que era muitas vezes quando eu estava me sentindo triste, eu tinha muita dificuldade de permitir que a tristeza existisse aqui. Eu queria só estar feliz. Se eu percebesse que eu estava triste, eu queria logo fazer isso passar, arrancar isso de mim. E muitas vezes eu recorria à comida, né? Eu buscava algo doce, um doce específico. Eu ia lá, eu fazia e eu comia, e depois eu acabava dormindo e eu ainda falava assim, eu vou fazer isso porque daqui a pouco vai passar esse incômodo, essa tristeza. Só que não passava, né? Eu só maquiava aquilo ali, eu só enfiava aquilo ali para debaixo do tapete. E aí, com o passar dos anos, depois que eu comecei a estudar bastante comportamento humano, desenvolvimento humano, me tornar terapeuta, eu entendi que eu poderia lidar melhor com aquilo ali. Então, o sentimento, ele serve para ser sentido, apenas isso. E não ser distraído com uma comida, não ser jogado para debaixo do tapete. Só que isso é algo que a gente vai desenvolvendo aos poucos, né? Muitas vezes a gente tem ali no nosso inconsciente que a gente não pode. Não posso sentir raiva, não posso ficar triste, não posso me irar, né? Não posso. Só posso ficar alegre e mais nada além disso. Eu não aceito outro estado. E isso vai trazendo desafios pra gente ao longo do ano. Então a gente vai precisar flexibilizar essa nossa crença e aprender a desenvolver a nossa gestão emocional, a se desenvolver emocionalmente, ficar mais maduro emocionalmente, para que a gente banque aquilo que a gente está sentindo. Porque quando vem um sentimento, ele só pede para ser sentido e mais nada, mas a gente racionaliza, a gente reprime, a gente esconde, a gente se distrai, faz tudo, menos aquilo que ele pede, que é sentir. Então, é isso que a gente faz quando a gente busca se recolher para um cobertor quentinho e ficar ali quieto, né? Muitas vezes a gente toma essa atitude para não sentir. À medida que a gente vai se desenvolvendo emocionalmente, a gente vai precisando cada vez mais desse recurso de se distrair,
né, de não sentir. E a gente vai se permitindo bancar aquilo que está se expressando ali dentro da gente. Mas, se você estiver passando por um momento como esse, você pode se lembrar que existe uma força protetora angelical e amorosa querendo ajudar você. Pare o que estiver fazendo por um momento e sinta a presença ao seu redor, agora mesmo. Sinta a presença do seu anjo da guarda. Não importa o nome que você prefira dar a essa energia, o anjo da guarda é uma presença luminosa, capaz de acalmar o seu coração, clarear a sua mente e transmitir a você força e coragem. Permita-se simplesmente sentir a presença do seu anjo da guarda. Quando algo está tão difícil para a gente que a gente não consegue suportar, né, que a gente vai se distrair e reprimir, a gente também esquece que a gente pode contar. A gente pode contar com o nosso anjo da guarda, a gente pode contar com Deus, a gente pode contar com pessoas seguras que estão ao nosso redor para nos ajudar a passar por essas situações. Algumas situações são tão desafiadoras que a gente simplesmente não fala delas com ninguém. E aí a gente quer carregar esse fardo aí sozinho, lidar com isso sozinho ao longo da nossa vida. Isso é algo que eu não te recomendo de forma alguma, que é carregar fardos muito pesados sozinha. Conversa com Deus, pede ajuda ao anjo da guarda, fale com um amigo e principalmente busque uma ajuda profissional para lidar com aquilo que está acontecendo com você aí agora. A gente vai ficando tão ali no automático da vida adulta, que a gente esquece que há um mundo espiritual ao nosso redor. Não estou falando de religião, estou falando de anjo da guarda, estou falando de Deus, e a gente esquece que a gente pode pedir ajuda para eles, a gente esquece que a gente pode contar com eles, né? Eu acabei de falar isso também para uma cliente que eu atendi agora há pouco, de que é possível pedir ajuda, é possível contar com eles, eles estão conosco o tempo todo. Muitas vezes só falta a gente pedir algo, só falta dar autorização para eles, para que eles possam agir em nós, agir na nossa vida, deixar a nossa vida mais leve, deixar a nossa vida mais colorida. E aí, essa presença, essa sensação, né, de estar acolhido pelo nosso anjo da guarda, muitas vezes ela vem com uma sensação de paz, né, aquela paz que brota ali suavemente no centro do nosso peito. Então, o mundo espiritual, Deus, o anjo da guarda, aquilo que você acredita, ele se comunica com você por meio da sua intuição e também das sincronicidades da vida. Livros que chegam até você, pessoas que inesperadamente chegam na sua vida quando você mais precisa, todo tipo de ajuda que se materializa na sua vida em momentos que eram absolutamente necessários, algumas músicas que chamam a sua atenção, alguns posts no Instagram que se repetem. Eu tenho uma professora que ela fala que Deus, ele manja do algoritmo do Instagram. Muitas vezes Deus usa o Instagram para falar com você, assim como ele me usa para falar com você através desse podcast. Você só precisa estar aberta, você só precisa estar receptiva para perceber e receber a ajuda, a mensagem, o conforto que ele está mandando para você. Então, essa carta aqui hoje, ela é um convite para você perceber a presença divina na sua vida. Não importa o quanto você tenha se afastado do plano espiritual, não importa o que você tenha dito, não importa aquilo que você tem feito na sua vida, essa carta hoje diz que você merece e você sempre merecerá receber essa ajuda. Então, como tudo na vida, estar aberta para receber essa ajuda é uma questão de escolha. O mundo espiritual está aqui para nos ajudar, mas eles só podem nos ajudar quando eu escolho receber essa ajuda, quando eu escolho estar receptiva para abrigar, tomar essa ajuda na minha realidade. E essa carta aqui pode falar especificamente, né, como eu disse lá no início, para alguém agora. E ela diz assim: existe agora mesmo um anjo ao seu lado, oferecendo abertura de visão, confortando o seu coração
e emanando em sua direção toda a ajuda de que você precisa para enfrentar este momento da sua vida. Você não está sozinha. Confie que o universo está lhe enviando tudo de que você vem precisando por intermédio desse ser angelical. E aí o seu anjo da guarda, às vezes, você pode sentir essa paz no peito, você pode intuir aquilo que ele está te ajudando, e outras vezes ele vai vir através de um livro, de uma música, de um post, de uma outra pessoa, de uma mensagem de mim, que vai chegar aí para você. Então, existem inúmeras formas através das quais o seu anjo da guarda pode atuar na sua vida, chegar até você. Você está sob a proteção e a orientação desse maravilhoso ser da mais radiante luz. A única coisa que você tem a fazer é abrir mão do medo para que todas as bênçãos que estão sendo enviadas a você cheguem até você. Não tema. Do que você tem medo? Quando eu falo de anjo da guarda, quando eu falo de intuição, eu percebo que muitas pessoas elas têm medo de perceber a sua intuição, de seguir a sua intuição, de receber espiritualidade na sua vida. E é algo que a gente precisa desenvolver, porque somos seres espirituais habitando um corpo terreno, um corpo físico. Então a espiritualidade ela faz parte de quem a gente é. Se eu só vivo no mundo da matéria, se eu só desenvolvo meu corpo físico, se eu só presto atenção na materialidade, na fisicalidade da minha vida, eu estou ignorando a mim mesma. Eu estou deixando de prestar atenção numa parte muito fundamental de quem eu sou, que é a minha parte espiritual. Então o mundo espiritual ele está presente, ele faz parte de quem você é e você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Você precisa desenvolver a sua confiança, de contar com Deus, de contar com seu anjo da guarda, de se abrir para receber as bênçãos que eles estão te enviando. Eu também acabei de dizer para uma cliente que muitas vezes as bênçãos elas estão aqui, batendo na nossa porta, elas estão na nossa frente, só que a gente não consegue abrir essa porta. Por que a gente não consegue abrir essa porta? Porque a gente está com a mão ocupada, a gente está na verdade com a mão pesada. O que a gente carrega na nossa mão? A gente carrega o passado, a gente carrega traumas, a gente carrega mágoas, a gente carrega dores. E aquilo vai pesando, aquilo vai dificultando a nossa vida, a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando sozinho, a gente vai se sentindo isolado, a vida vai ficando cinza, as coisas vão ficando estranhas. E parece que nada se movimenta, parece que nada acontece, você vai tentando, não dá certo. Muitas vezes o motivo disso tudo é porque você está presa ao passado. Você está ali carregada com o passado, você não quer abrir mão do passado. Você vive dizendo que você quer algo novo, que as coisas mudem, mas você não muda. Você não abre mão daquilo que está te impedindo de mudar. Então chegou a hora de olhar para o seu passado, abrir mão das mágoas, dos traumas, das dores, de algumas memórias, de algumas situações, de alguns lugares, de algumas pessoas. Chegou a hora de dar um basta nisso tudo. Deixar a sua mão leve para que você possa o quê? Abrir essa porta dessa ajuda, receber essa ajuda. A gente precisa criar espaço na nossa vida para que o novo venha. A gente precisa criar espaço para que o meu anjo da guarda atue na minha vida. Eu preciso criar espaço para me conectar com a minha espiritualidade. Esse foi um recado bem específico, acredito, para algumas pessoas nesse nosso episódio. Se você lembrou de alguém enquanto você ouvia esse episódio, manda este áudio, este vídeo, se você estiver no YouTube, esse episódio, se você estiver no Spotify, para alguém que você acha que precisa receber este recado, tá bom? Finalizamos por aqui esse terceiro episódio do nosso podcast das escolhas. Espero que vocês possam escolher serem mais intencionais na espiritualidade de vocês, para que vocês recebam todas as bênçãos, tudo aquilo de bom, de divino que pode acontecer na vida de vocês, se vocês abrirem espaço para estarem junto do anjo da guarda, de Deus,
daquilo que é espiritual, dessa parte espiritual de vocês na vida de vocês. Um beijo e até o próximo episódio.